certeza. Olá, estamos iniciando mais um Painel Regional, o seu tradicional programa de debates, sempre aqui ao vivo pela Santa Cecília TV, às 13 horas e 30 minutos. Você assiste também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV, ou pode assistir à noite, o programa é reprisado às 20 horas, porque aqui você tem informação, opinião e comentário com conteúdo, sempre com a presença de convidados especiais, comentaristas que levam a você tudo o que se passa aqui na nossa região, na nossa cidade, no estado. As notícias nacionais também são comentadas aqui no Painel Regional. E você, telespectador, você, internauta, também é parte integrante desta bancada, porque daqui a pouquinho a Jéssica Souza fala como você interage, como você participa. Estamos recebendo hoje o colega jornalista Carlos Raton, aqui à minha esquerda, ao lado dele o também jornalista Milton Gonçalves e aqui à minha direita o combativo advogado Manuel Rogério. Ali na ponta a Jéssica Souza, que, como eu já disse, fala com você, telespectador, internauta, daqui a pouquinho, como também participa do painel regional. Temos também os jornais parceiros, como o Diário do Litoral. O Diário do Litoral, que você encontra nas bancas e traz como manchete hoje: Ademário, do PSDB, lidera a pesquisa eleitoral em Cubatão. Daí a corrida eleitoral em Cubatão, a gente vai falar sobre isso aqui também no programa. Passa aqui uma edição para o Carlos Raton e outra para o Milton Gonçalves e uma outra aqui para o Manuel Rogério. Jornal parceiro também do mesmo grupo do Diário do Litoral, a Gazeta de São Paulo. Manchete: paulistano passa em média 45 dias no trânsito por ano. Fala aí essa manchete da mobilidade cada vez mais travada em São Paulo e nas grandes metrópoles. Segue aqui uma edição para o Carlos Raton, outra para o Milton Gonçalves e uma aqui para o nosso amigo Manuel Rogério. E com isso a gente já vai cumprimentando aqui os nossos convidados de hoje para a abertura dessa conversa, desse debate de hoje, como o Raton. Tudo bem, Raton? Tudo bem, Heraldo, convidados, Manuel Rogério, os convidados da mesa, espero colaborar com o programa de hoje. Muito bem. Milton, tudo bom, Milton? Tudo ótimo, Heraldo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um abraço para o meu amigo Raton, grande jornalista da nossa região metropolitana, o doutor Manuel Rogério e a nossa querida Jéssica. E aqui ao meu lado o Manuel Rogério. Manuel Rogério, tudo bom, Manuel Rogério? Tudo bem, Heraldo? Reta final da campanha aí, eu sei que você também é advogado das lides eleitorais e está aí atento a tudo que acontece também. Sim, Heraldo, estamos muito atentos. Uma boa tarde especial aos nossos telespectadores. Quero cumprimentar aqui o Milton, o Raton, a você e a Jéssica. E a Jéssica? Jéssica, já plenamente recuperada ou ainda está falhando um pouquinho, Jéssica? Não, já estou recuperada, já está tudo Jéssica, tranquilo. quem não sabe, ela se submeteu a uma pequena cirurgia na semana passada, então voltou ontem e ainda alguns fonemas estavam ruins, ainda né? rateiam. Não, mas eu estou sempre me esforçando um pouquinho também para passar sempre a melhor para vocês. Desejar uma ótima tarde ao Milton, Raton, Dr. Rogério, você também, Heraldo, uma ótima tarde. E uma ótima tarde também para você aí de casa. Participe conosco através do telefone 3223-1120 ou 3223-7676. Você pode participar também através do Facebook, facebook.com/Painel Regional TV. Mande sua dúvida, sugestão, pergunta, opinião, fique à vontade. A bancada do painel é bem democrática. Muito bem. E ontem lá no Congresso Nacional, Carlos Raton, Milton e Manuel Rogério tentaram desengavetar lá um projeto, um texto de 2007, liderado por quem? O nosso representante aqui da Baixada lá, o deputado Beto Mansur. E para quê? Queriam aprovar um projeto para isentar de crime aqueles que se beneficiaram do Caixa 2. O que eles queriam fazer? Na verdade, é uma anistia para aqueles que estão lá relacionados naquela longa lista lá de posse dos procuradores que atuam na força-tarefa da Lava Jato. Quer dizer, se tivessem conseguido aprovar, esses que já estão relacionados, que já são suspeitos,
que movimentaram Caixa 2 teriam a anistia. A movimentação dessa dinheirama toda não representaria crime e, portanto, não teriam nenhuma implicação criminal. Atom. Ainda bem que não passou, né? Para variar, seu Beto Mansur aqui da região, mais uma vez, né? Mais uma vez protagonizando esses absurdos que voltam na calada da noite, tentam votar na calada da noite, como aconteceu ontem, né, Iraldo? O famoso, já deram um apelido, viu, Milton? De o golpe da madrugada. Golpe da madrugada. É preciso deixar bem claro que, na verdade, é uma articulação que envolve praticamente todos os partidos e com apoio né, do presidente da Casa, o Rodrigo Maia, que estava respondendo lá interinamente pela presidência da República. É bom que você que está aí do outro lado aí da telinha, entenda que são todos os partidos envolvidos e políticos de todos os partidos, inclusive alguns ministros hoje envolvidos, né? E é importante também que você saiba que a gente tem que ficar atento à noite, né? Principalmente nessas votações, né, Heraldo? Para que a gente não deixe passar um absurdo desse. Ou seja, estavam tentando dar um jeito, né, Heraldo, de livrar centenas de políticos que estão envolvidos no Lava Jato, que receberam dinheiro da Odebrecht, todas essas empreiteiras aí. Uma verdadeira vergonha. E o seu Beto Mansur mais uma vez à frente. E o engraçado que depois que não foi votado, que foi interrompido, ninguém sabia dizer, Heraldo, quem que levou o projeto, quem que apresentou, né, o projeto. Nem o presidente da Câmara, nem o Beto Mansur não explicava direito como é que chegou aquilo à mesa para ser votado. Eles não explicavam, quer dizer, viram que ia ser uma votação que ia causar né, uma comoção nacional, né, e aí resolveram recuar. Houve uma grita geral, né, de vários parlamentares, inclusive o deputado Miro Teixeira, que chegou a proferir, nós estamos aqui para permitir que o país ande, não estamos para avançar num poço de suspeitas. Quer dizer, e aí quando o caldo começou a entornar, ninguém sabia quem era o pai da matéria ali, né, mas o seu Beto Mansur estava lá e queria imprimir uma votação de urgência numa proposta dessa, né, dessa magnitude. Milton. A grande questão, né, é que filho feio não tem pai, né? Se fosse algo relevante, importante, estaríamos lá, com certeza, no mínimo uma dezena de deputados tirando foto, mostrando o projeto e por aí vai. Agora, a questão é o seguinte, o que me admira nessa história toda, que o seu Rodrigo Maia, do Democratas, né, que assumiu a Câmara dos Deputados recentemente, ele veio com um discurso que, né, inovador, queria mudar, queria ter transparência, que a Câmara ia andar com mais agilidade. Eu tenho certeza que lá existem vários projetos com muito mais importância e relevância para o cidadão brasileiro do que esse. Porque legislar em causa própria, isso é legislar em causa própria, né? Botar um projeto para isentá-los de qualquer crime, porque isso é um crime, que ainda, mesmo com a reforma, entre aspas, eleitoral, o que acontece? Hoje, em São Paulo já está tendo aí um bafafá grande, né? Denúncias grandes, que empresários, não, lógico, a empresa está bancando candidaturas, mas ele, como pessoa física, lógico, e lá na frente ele vai querer o retorno desse dinheiro. Então, eu acho que tem que ter uma reforma política e eleitoral muito transparente para que não aconteça essas votações na calada da noite, para que você, eleitor, você, telespectador do painel regional, está lá dormindo, pronto para acordar às 5h30 da manhã, bater o seu cartão, pegar o ônibus, 2, 3 lotações para chegar no seu trabalho, e quando você vai ler o jornal ou vai ouvindo rádio no seu carro, você vai ficar sabendo da notícia que votaram um projeto indecente e o que mais entristece a nossa região por um deputado que nos representa. Então, tá aí, 2018 está chegando e vamos lembrar, aqui nesta bancada nós vamos lembrar e vamos cobrá-lo. Olha, é preciso deixar bem claro também que a manobra na Câmara teve o aval do presidente do Senado, o senhor Renan Calheiros, que chegou a adiar uma sessão conjunta que eles realizariam para possibilitar essa aprovação lá na Câmara Federal. Manobra, não?
Olha, eu tô escutando o que vocês estão falando aí. Não, Manobras é o que- à parte, eu não vou entrar nessa... É um texto de 2007 que resgataram lá. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas o nosso telespectador, para ele entender o que está sendo discutido aqui na mesa, a gente tem que explicar um pouco mais do que foi dito aqui agora. Falou de manobras, falou que é certo do que é errado. Enfim, o porquê desse projeto? Doutor Mano Rogério, o parlamento inteiro se levantou contra, a não ser os que estavam interessados Não, ali, primeiro, não. ou que estão nas listas aí de... É preciso que a gente explique para o telespectador, para que ele tire suas conclusões também. Nós não somos donos da verdade. Claro que não. Nós estamos aqui dando a nossa opinião, Projeto fazendo sem as pai. nossas críticas, fazendo as nossas avaliações, mas o telespectador ele tem esse direito também em casa. Por que da lei? Você tem o Caixa 2, que todo mundo fala. Só que hoje o Caixa 2 não é crime. Nós temos um princípio de direito penal que chama o princípio da reserva legal. Só é crime aquilo que lei anterior o defina. Ou seja, se não tem uma lei dizendo, olha, esse fato é típico e esse é como crime, está na lei, no Código Penal, se não tá escrito isso na lei, não é porque ele no campo moral ele é ilegal que vai ser crime. O direito penal ele a derradeira trincheira, a última rádio. Quando chega no último ponto, nesse caso em específico, pelo que eu entendi, eu quero só que o telespectador entenda, por enquanto eu não estou emitindo juízo de valor, se está certo ou se está errado. Seria um projeto para tipificar o Caixa 2, ou seja, o Caixa 2, a conduta de Caixa 2 passa a ser crime, dentro do verbo que eles vão qualificar lá como Caixa 2. O que ocorreu é que no meio desse projeto havia uma anistia para os crimes anteriores. Mas crime de quê? De Caixa 2? Não, porque Caixa 2 não era crime. Havia uma anistia para o crime de falso, de falsidade. Por quê? Se a pessoa faz uma declaração que gastou na campanha, por exemplo, uma campanha lá de deputado, 500 mil reais, e na verdade ela gastou 3 milhões de reais, é um crime de falso. Ela está declarando uma falsidade. Então já havia esse crime e tem muitos políticos que estão respondendo por esse tipo de crime. Mas o crime Caixa 2 não existe ainda, não existe ainda. E quando ele existir, se porventura for tipificado num projeto de lei, ele vai valer daqui para frente, ele não pode alcançar condutas anteriores. Só para explicar para o nosso telespectador. A presidente doutor. Dilma está sendo Tá certo. Mas, veja bem, só rapidinho. Eles já estão antecipando. Se houver, ele vai ter um... Não é isso que doutor. o projeto fala. O Mas, projeto, doutor. não. Não, assim, a verdade é uma só. A propina da maquiada de Caixa 2. Porque, na verdade, foi propina. Obteve uma vantagem ilícita. É uma vantagem ilícita, doutor Manuel Rogério. Então, na verdade, o que eles querem? Eles querem dizer que, olha, é só Caixa 2, foi uma não contabilização desses recursos que chegaram. Mentira. É propina alcunhada de Caixa 2. Exatamente. É crime. Não, mas- Obteve a vantagem ilícita. É claro que o Caixa 2... Mas isso a por propina si sempre só, vai ser crime. não é crime, claro. Se você... Mas o que aqui É em política, né? Porque se você for um empresário, um comerciante, claro, Caixa 2 você não está declarando imposto. Aqui a questão era tipificar o Caixa 2. Sim. Propina é uma coisa, Caixa 2 seria outro tipo de crime. Se você cometeu os dois, é concurso material de crime. Porque Você já soma falaram, as já, penas. como se diz na gíria, já cantaram na delação premiada. Os empresários, os altos executivos dessas empresas... Já dedaram todo mundo. Entregaram todo mundo. Todo mundo que está ali. Já alcaguetaram, para a gente dizer, a linguagem de cadeieiro, de bandido. Heraldo, me permite só uma frase do professor Leandro Carnal, que cabe bem aqui nessa. Não existe governo corrupto e povo sério, ou governo sério e povo corrupto. Corrupção é um problema, não está na política, corrupção é um problema social. Então, eu quero dizer o seguinte, colaborando com o que você falou aqui, ali só tem bandido,
Eles estavam dando um jeito, estavam achando um jeito de bular, de criar uma maneira de fugir com a prova do crime. Simples, é isso que estão fazendo. Vamos isentar o daqui para trás, né, Heraldo? Vamos fazer conta que não existiu crime, viu, Milton? Não existiu crime, e daqui para frente, quer dizer, toda aquela corja que hoje está lá na Câmara dos Deputados, queria, na verdade, fazer isso e passar um atestado para o povo brasileiro, que está hoje querendo que é uma mudança na política, uma mudança, está querendo dar atestado de otário para o povo brasileiro. E, na verdade, tentaram fazer isso. Lógico, encabeçado por alguns, inclusive daqui da região, o seu Beto Mansur, mas não teve jeito. Não teve jeito, pelo menos por enquanto, não teve jeito. É isso que aconteceu. Eu acho que o que tem que se fazer aí, eu concordo com a questão da reforma, mas não só a reforma política. Nós temos... O Brasil é o país da reforma. Ele é um país que envelheceu na sua estrutura governamental. Ele está envelhecido e ele precisa de reforma. Sim. Mas ele não precisa só da reforma política, ele precisa da reforma tributária, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e, inclusive, a reforma política. Mas isso tem que ser feito, eu defendo que isso seja feito com uma Assembleia Constituinte, com pessoas que não se candidatarem, que não esteja ali, elas teriam que ter uma cláusula de barreira. Em causa própria, na verdade, né? Teria que ter uma cláusula preparando de barreira o terreno para eles próprios. Para impedir, por exemplo, durante 15 anos você quer ser constituinte? Quero porque eu quero colaborar com o Brasil. Então você vai ter que aqui vai ter os constituintes não poderão participar de pleito eleitoral durante 20 anos. Aí a pessoa já sabe que... E dentro dessas reformas, doutor, uma parte, Geraldo, é a reforma do povo brasileiro, porque o povo também, ele tem que saber votar, ele tem que saber quem é o seu representante, ele tem que ser participativo, ele tem que ser politizado. Milton, mas tudo jogar na... Ô, Milton, enquanto você não começar a criar gerações já com essa estrutura, com esse pensamento, não adianta, porque o povo é massa. E você só vai alcançar a massa se você começar já desde o começo, no início. No nascedouro, quando as crianças começam a formação, elas já têm uma consciência política. Isso é educação. Eu vou aproveitar a carona aqui do companheiro jornalista Milton aqui, exatamente o que você falou, Milton. O povo tem que aprender a votar mesmo. Então, ó, não adianta você apontar dedo para esses políticos corruptos e querer ficar livrando multa quando o guarda te pega no trânsito, né, Beirão? Ele quer livrar multa, né, dar um chaveco no guarda para poder livrar de multa. Não adianta você ficar fazendo gato na sua casa, né, para enganar, para não pagar conta de luz. Não adianta votar em vereador porque ele vai te beneficiar e não porque ele vai fiscalizar o executivo. Não adianta pegar chequinho na Prefeitura de Santos enquanto tem gente concursado sem poder trabalhar lá, não é verdade? Então, se você quer que mude de verdade, né, Milton, começa a tomar as atitudes com você mesmo, né? Verdade. Não se permita ser um corrupto, né, baixo, né? Um corrupto de menor porte. Mas o que chama a atenção, Raton, é que o Congresso, nas últimas legislaturas, ele vem se ocupando de projetos para reparar, para limpar, para passar um pano naquilo que eles mesmos estão produzindo. Isso. Quer dizer, não tem nenhum projeto ali de alcance para beneficiar a população, para beneficiar causa própria. Sempre dando um jeitinho de tirar o crime da onde é crime, sabe? De colocar uma embalagem bonita naquela patifaria que apresenta para a população. E quando vê que o judiciário pode ter um poder... Mexe lá também. Não. Quando vê que o judiciário alguma coisa vai para o judiciário que vai prejudicá-los, eles dão um jeito de aumentar o judiciário, o valor do salário do juiz, dos ministros, para poder, né, deixar tudo como está. Então é isso. Agora, bom, eu reafirmo que não pode jogar tudo nas costas do povo. Eu vou trazer um princípio de direito penal aqui, que é o estado de necessidade. Acho que o povo está em estado de necessidade. Se muitas vezes o povo erra, é porque está em estado de necessidade. E por isso eu vejo o povo como inimputável. Você não pode atribuir ao povo. Você tem que, aquele que realmente tem responsabilidade, é esses que tem que... Mas, doutor, o estado se de está em estado de necessidade, é porque o governo, seja ele municipal, estadual, federal, não está fazendo a sua parte. Por isso que o povo está necessitando. Mas não está fazendo agora, então, nunca fez. O povo que tem o poder do voto, ele tem o poder do voto, ele pode, de alguma forma, começar a mudar, né? Eu acho que a voz do povo é o marco zero desse país. Ô Milton, concordo com isso que você falou, mas
a título de exemplo, a gente, por mais que a gente faça análise, uma análise crítica, tente transmitir algo para o telespectador, a nossa voz não consegue alcançar a dimensão que existe do povo. Então isso você tem que começar a constituir com novas gerações. E isso, por isso que sempre fala, educação, é pela educação que você vê o povo do seu país. O povo tem que ficar atento mesmo, porque aquela dentadura, aquele par de sapato, ou aquele dinheiro, se ele te der 10, 20, 100, 200 reais, tenha certeza que ele vai buscar muito mais. E você vai ser sempre desprezado depois lá na frente. Vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho. Estamos de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional. É difícil conter o Raton aqui, o Raton fica indignado com essas questões aí de política. Mas, Raton, aqui o Diário do Litoral, você que é como bem disse o Milton, você é um repórter metropolitano. Está aqui o Diário do Litoral, a pesquisa, o Ademário liderando, né? Ademário da Silva Oliveira, 25%. Ele é do PSDB, tucano. E aí depois a gente tem praticamente um empate técnico aqui entre os demais, né? Esses três. O Wagner Moura, do PMDB, 18%. Adeildo Eliodoro dos Santos, o Dinho, do Solidariedade, 17%. E o Severino Tarcísio da Silva Dó, da PSB, 15%. Na rabeira está lá o candidato da administração, que é o professor Fábio Inácio, do PT, com 8% apenas. Está embolada ainda a campanha lá, né? Está embolado. Eu acho que lá em Cubatão vai ser uma eleição bem acirrada, né, Irão? Está muito próximo um do outro, mesmo próximo do Ademário mesmo, né, Irão? As pesquisas geralmente jogam 2 pontos ou 3 pontos percentuais para mais ou para menos, né? Então, na verdade, vai embolar um pouco lá Cubatão, como eu acho também que deve embolar um pouco Guarujá, né, Irão? Ainda não está decidido, e São Vicente também, né? Eu acho que vai embolar um pouco as eleições aí. Essa pesquisa aqui do Diário do Litoral, feita pelo Instituto Opinião, Pesquisa, Análise e Consultoria Limitada, a pedido do Diário do Litoral. Além da pesquisa publicada hoje, aqui na edição de hoje do Diário do Litoral, tivemos ontem, né, Milton, aqui na Santa Cecília TV, o debate entre os candidatos a prefeito de São Vicente. Você acompanhou, né, Milton? Acompanhei o debate ontem na Santa Cecília, ao lado da minha esposa, e a gente deu até, de vez em quando, algumas risadas, né? Porque, infelizmente, na realidade, houve o debate e o embate. Opa. E aí, o que acontece? O telespectador, o munícipe de São Vicente, acabou ficando sem saber quais são as propostas daqueles candidatos que estavam aqui, neste mesmo estúdio. Eu posso aqui despontar um que até me surpreendeu, é o Caio Amado, do Rede. Um menino centrado, politizado, foi estudar políticas públicas, né? Em vários momentos ele falou, vamos discutir aqui o futuro de São Vicente, projetos para São Vicente. E é isso que o povo quer, não só o Vicentinos, não só o Calunga, mas o povo de Guarujá, o Santista, o Cubatense, enfim. Nós queremos saber de resultados, nós queremos saber de propostas, nós queremos saber se o hospital de São Vicente vai sair, se vai vir o AME, se não vai. Nós não queremos saber se o Pedro Gouveia é filho abençoado, sei lá o quê, do Márcio França. Se for, depois nós vamos cobrar, nós temos que cobrar. Isso que o povo brasileiro tem. É a questão que a gente estava falando no outro bloco aqui, que o doutor até foi meio contraditório a minha opinião. E lógico, nós estamos num espaço democrático, numa bancada democrática, num programa maravilhoso, e a gente pode aqui expor as nossas opiniões sem nenhum tipo de corte ou de respaldo. Então eu acho que o povo brasileiro ele tem que ser muito mais politizado, tem que cobrar sim, tem que ir na sessão da Câmara, tem que ir na Prefeitura, tem que conversar com o prefeito. Agora, ver o que a gente viu ontem, nesse debate aqui de São Vicente, é triste. Uma cidade que eu amo, que eu adoro, minha filha mora na cidade, o futuro da cidade de São Vicente, infelizmente, está meio que perdido e sem rumo. Eu espero que essas eleições, depois do segundo turno, porque lá com certeza terá um segundo turno, a gente possa ter um prefeito a partir do dia 1º de janeiro que alavanque o desenvolvimento do município.
Agora, Milton, vamos pegar a caroninha do Milton aqui, vou falar com o Milton, que foi jornalista há muito tempo, o Heraldo aqui, companheiro meu, e eu já fui há muito tempo na linha de jornalismo. Se você olhar todos os candidatos que são feitos aqui, Milton, todos aqui, os 9, né? O Gouveia, que é cunhado do Márcio, então, na verdade, é o Márcio França, né? É a família Márcio França no próximo governo, né? Tentando ser o próximo governo, mas tem 1, 2, 3, pelo menos 4 dos 9 já pertenceram, já apoiaram o Márcio França, ou já trabalharam com o Márcio França, né? Então, é engraçado isso, né? Pelo menos 5 candidatos aí seguem a mesma linha do vice-governador, lá, da linha do governador, né? O Caio Amado é o único, mais 1 ou 2 aqui, que eu estou vendo aqui, que nunca foi, de uma certa forma, Márcio França um dia. Não é verdade? O Manuel Rogério também é um atento observador da política regional e, em relação à pesquisa, é indefinida ainda, né, o Manuel Rogério? Eu acho que até a população, ela fica assim, eu acho que ela não fala exatamente, ou, eu digo, às vezes tenta preservar um pouco, não quer abrir o seu voto. O que eu sinto, na maioria das vezes, em determinadas pesquisas, é isso. O eleitor sabe em quem quer votar ou em quem vai votar, mas para o pesquisador ali, ele acho que não revela. Olha, não sei se você primeiro, enxerga dessa maneira. Primeiro, eu queria ter meu direito de resposta. Vamos fazer o debate aqui. Ontem candidato também? Primeiro, eu queria ter meu direito de resposta aqui com o Milton. O senhor não foi atacado? Foi contraditório. Foi contraditório a ele. Mas eu quero ser novamente. Mas é o que pode. Aqui é democrático. Vamos consultar o nosso departamento. Aqui não precisa ser opinião única. Eu sou contra esse direito de resposta aí. Eu sou contra. Não, fazendo uso desse direito de resposta, eu queria dizer que eu acho que é bom o debate acalorado, eu acho que desperta a atenção do eleitor. O eleitor, ele quer que lave a roupa suja mesmo, porque a roupa suja se lava em casa, e ali é a casa de São Vicente. São um daqueles que ali estão que comandará o município no próximo exercício. Será o comandante da cidade. Então tem que lavar a roupa suja, tem que colocar tudo para fora, expor realmente o que o povo já sabe, o que todos ali querem discutir. E projeto para São Vicente, o estado que hoje se encontra a cidade de São Vicente, você não consegue imaginar projetos para aquela cidade. Você consegue imaginar assim, vamos arrumar a casa. Aquele que estiver falando de projeto, do jeito que São Vicente se encontra hoje, está mentindo. Ele vai ter que arrumar a casa, tratar de tudo que é essencial, para depois, daqui a 4 anos, aí sim começar alguma coisa nova. Eu não acredito que você consiga dar continuidade, dar andamento, dar projeção em algum projeto diferente do jeito que a cidade hoje se encontra. Não tem recurso, a cidade está toda abandonada, então ela precisa de ser cuidada no essencial. Mas, Rogério, até para você fazer o que você falou, arrumar a casa, existe um projeto para arrumar a casa, precisa de um projeto para isso, arrumar a casa. Agora, essa discussão acalorada que você falou que tem que ter, que todo mundo tem que jogar mesmo para o povo entender, passa desapercebido justamente o que eu falei. Vários candidatos aqui participaram do governo Márcio França, apoiaram o governo Márcio França, e isso passa desapercebido para o eleitor lá, viu, Heraldo? Qual é o problema disso? Não é um problema muito sério, porque é capaz de votar. Mas é que eles ficam se atacando. Exatamente. Na verdade, é o seguinte... Na verdade, contribuíram. A maioria dos candidatos esteve alinhado com o Márcio França. Exato. A ruptura se deu a partir da eleição do Billy. Exatamente. Alguns se bandearam para o lado do Billy e outros ficaram com o Márcio França. Exatamente. Como o governo do Billy não deslanchou, na verdade naufragou,
Exato. A verdade é essa? Exato. Então acirrou mais essa questão. Agora, o que o Milton disse é o seguinte, não tinha proposta nenhuma. Fica dizendo, você é filhote do Márcio França, o outro, você teve com o Billy, não sei o quê. E outra E a coisa... população, como é que fica nessa história? Agora, para salvar a cidade, tem salvação, sim. Me permita uma E fala. tem dinheiro, e tem dinheiro. E outra O coisa, dinheiro mal aplicado. Na realidade, ali, todos têm telhados de vidro, né? Só que um é vidro temperado, outro tem um vidro de 4 milímetros, outro é um vidro de 2 milímetros. Então, se aquela blindagem dependendo do tamanho da pedra que você jogar, o vidro pode trincar, ele pode se estilhaçar e por aí vai. Agora, com relação ao projeto, doutor... Tem uns que tem um insufilme. Insufilme, exatamente. Quando quebra o vidro, o insufilme até segura a pedra e por aí vai. Agora, doutor, com relação ao projeto, o senhor muito bem sabe, e eu posso dizer isso com muita propriedade, porque várias vezes já fui a Brasília com projeto, com verba carimbada, tem lá no Ministério da Saúde, da Educação, em todos os ministérios que existem hoje no nosso país, tem verba carimbada. A Codesave hoje pode ter um corpo técnico muito bem elaborado, entendeu? De pessoas comprometidas com o município e com o governo que lá vai se instalar a partir do dia 1º e montar esses projetos. E qualquer assessor ir a Brasília está aqui, ó. Tem um projeto para implantar isso. Está lá a verba, está carimbada. É simples. É só que ter força de vontade. Ô, Milton, só para complementar. 25%. Tá no cadinho. 25% do orçamento para que é? 25% para que é? Educação. 15% saúde. Então tem dinheiro. Não é que tem dinheiro. Sim. O orçamento tem que gastar com isso aqui. Tem mal gerenciado, é isso. E, no entanto, São Vicente, Santos, Praia Grande, Guarujá, Guarujá e assim por diante. Ronaldo, a educação não está legal, está ruim pra caramba, a saúde todo mundo sabe como é que está, mas esse dinheiro não pode gastar com outra coisa, concorda? 40% do orçamento é para isso. Então, e aí mal gerenciado, mal gerido, enfim. É isso que acontece. Não, mal gerido, e no caso de São Vicente, veio pagando, o governo Billy no começo veio começando a pagar dívidas de governos anteriores. Né? Não precisa nem citar nomes, mas dívidas que vinha de 16 anos atrás. E aí, para equacionar alguns problemas, para que o município andasse, o governo Billy teve que fazer uma ginástica daqui, de lá, de cá. Só que teve uma hora que a academia fechou e a ginástica parou. Não tinha mais de onde pegar esse recurso. Né? Então, eu espero que a partir do dia 1º, né, aquele debate que teve ontem aqui, realmente se esqueça. E quem vencer, né, que o povo, a maioria do povo calunga, for lá na urna no dia 2 e depois, acho que é dia 26, se eu não me engano, né? Não lembro exatamente o segundo turno, possa mudar a história. Quem lidera a pesquisa lá em São Vicente? Olha, lá tá meio embolado, né? O Pedro Gouveia em primeiro, a pesquisa que eu visualizei, que me mostraram, depois vem Luciano Batista, Bozelinha e o Alfredo Martins. Então tá meio embolado, tá que nem Cubatão. Vai mudar muita coisa, né, Matão? Não? Vai mudar muita coisa, hein? Não, eu estou falando. Tá difícil. Não, e aí vamos ver se, por exemplo, se o Pedro Gouveia vencer as eleições, vamos ver se esses que ontem, né... vai ser o mais cobrado. Não, vamos ver se eles não vão fazer parte do governo. Exatamente. Esse é que é o X da questão. E certamente será o mais cobrado, porque é aquele que vem com a chancela Márcio França. Exatamente. Então... o Pedro participou várias vezes aqui do programa e aqui ele tinha bastante projeto, bastante ideia. O Paulinho Alfaiate, também candidato a prefeito, participou também do programa aqui, apresentou ideias para os nossos telespectadores. Eu acredito que mais um debate, agora que já foi lavada a roupa suja, seria interessante. Sim. Aí agora começar. Bom, de boa intenção, o céu tá cheio. Não, né? E outra coisa, viu, doutor? Mas se apresentou doutor, veja bem, o Pedro Gouveia, eu não estou aqui para defender A, B ou C. Eu não acredito mais em nada. O Ratão não acredita mais em nada. Eu acredito. Ele falou que não foi discutido. Eu acredito. Tem que ter uma saída. Eu acredito que a população população tem que votar. Parar com esse negócio de votar em quem vai ganhar. Eu não vou votar aqui, tá na frente da pesquisa, porque esse cara, eu vou perder meu voto. Tem que votar em quem você... Não é corrida, né? Exatamente. Não é Fla-Flu, não é corrida. Tem que votar em quem você acha que vai arrumar a sua cidade. Então vota com a consciência. Vota com consciência. Não interessa se o seu candidato não tem chance. Vota em quem você acha que vai
mudar a cidade de verdade. Esse negócio de quem está na frente voltar porque não pode não perder voto é balela. Isso só mantém os mesmos aí. Eu acho que na questão do Pedro Gouveia, ele, infelizmente, por ser cunhado do Márcio França, ele acaba sendo prejudicado. Porque o Pedro, eu o conheço, um cara boa praça, um cara trabalhador, um bom vereador, foi presidente da Câmara, entendeu? Tem boas intenções, de repente pode ser até um bom prefeito. Não estou aqui dizendo que não seja um bom prefeito, que não será um bom prefeito, longe disso. Agora, eu acho que diante desse quadro político, né, e da mágoa que esses opositores do Pedro hoje têm do Márcio França, ele acaba sendo, né, aquele telhado de vidro de meio milímetro, que é onde joga qualquer coisa. Se caiu um fio de cabelo, o telhado dele quebra. Bom, mas nós temos mais 2 anos aí de governo do Estado. Se um desses ganhar, vai continuar essa guerra? Eu acho, opositores? Porque o prefeito Billy passou o seu governo inteiro, reclamando do vice-governador que foi prefeito de São Vicente. Não é? Então, esses que você citou, que estão mais raivosos e que são os opositores do embate maior com o Pedro Gouveia, se um deles vencer, a cidade não sai do buraco. Eu não acredito. Não, mas se o Pedro ganhar, a cidade sai do buraco? Ele tem que ter. Isso foi muito falado ontem no debate, né? Sai do buraco. Que tem que tirar esse discurso que está tendo no município de que tem que votar no Pedro porque o Márcio vai ajudar porque é cunhado. Pois é, não, ele tem que ajudar porque é obrigação dele. Exatamente. Isso é verdade. O Márcio França e o governador Geraldo Alckmin, ele tem que ajudar 645 municípios. Exatamente. Não importa a bandeira, não importa a cor do partido, não importa nada. É governador do estado de São Paulo. Tem que ajudar os 645 municípios. Perfeito. Tem que ajudar? É uma obrigação, é um direito natural do município receber a ajuda do Estado como receber a ajuda da União. Afinal, recebe aquele... É meio São Francisco também, né? Dando que se recebe. Por que São Vicente contribuiu? Me fala. Isso aí sempre foi discutido. O município é aquele mais penalizado, ele está na ponta, Sim. onde tem as necessidades, onde existem as necessidades. Mas você está falando isso para aquele que arrecada, para aquele que gera serviço, para aquele que gera receita, economia. Por isso que a gente está falando de reformas. A distribuição financeira na estrutura do Brasil está errada. O município é o que menos fica com dinheiro. E é o que mais precisa, porque ele está ali na ponta. Então, independe do que ele arrecada, ele fica com pouco. Aí vai para a União, vai para o Estado, aí volta pouco do Estado, às vezes não volta nada, volta pouco da União. Nós estamos tendo um problema, a maioria dos governos não citam isso aqui, porque são governos municipais aliados ao governo Alckmin, mas o governador Alckmin ele não paga a verba DAD. Sim, tá e aí você não investe na cidade. Então, mas quando ele vem uma aqui, verba que é obrigatória. Mas eu volto a falar, quando ele vem aqui, o que os caras falam para ele? É o que eu tô te falando. Ele tá o que os caras falam para ele? O senhor já almoçou, você está precisando de um cafezinho, você está precisando pastelzinho do Carioca, vamos lá, come aquele pastelzinho, fica aquele lero lá e não cobra nada. Não, e aí ele anuncia 11 milhões, 20 milhões, a gente nunca vê não vê nada. Até maquete de tudo já teve aquele pão de tudo. Vamos fazer mais um intervalo, a gente já retorna daqui a pouquinho para a continuidade desse debate. Bom, já de retorno aqui, tivemos que trocar a água do Raton. O Raton aqui hoje está incendiando aqui. A gente tem que dar uma segurada nele. Não é, doutor Rogério? Uma aguinha. O pescador de notícia. Mas, Jéssica, participação dos telespectadores? Temos participações, sim. A Maria Neide e o Américo estão falando que assistem todos os dias, é um programa de utilidade pública que gosta muito. Mas a pergunta deles é, se todo o dinheiro da Lava Jato é devolvido ao Brasil ou fica nas contas dos condenados? Fica aberto a bancada aí para quando o juiz dá a sentença, ele já fala da devolução. Não, né? já recuperou já recuperou bastante dinheiro. Uma boa quantia. Esses acordos de leniência também as empresas estão pagando, quer dizer, está tentando recuperar. É porque claro. assim, o Código de Processo Penal, ele prevê isso, que é o sequestro, né? Quando ele dá a sentença, ele já sequestra determinados bens, tornando indisponível, e tem aqueles dos acordos, que foram as delações premiadas, aí os próprios
denunciado, os delatores já deixaram disponível esse valor que voltou aos cofres do Brasil. Mais participações? Temos o Fernando Araújo para a bancada. Como é possível para os nossos políticos trabalharem para o bem do povo se eles gastam todo o tempo que têm se defendendo de crimes que cometeram ou que tentaram cometer? Não vejo outras notícias sobre o trabalho dos políticos que não seja algo relacionado a algum crime faz muito tempo. O telespectador tem razão. Nós comentamos aqui, não é, Milton, que eles vêm se ocupando aí de legislar só em causa própria. Sim, porque como eles fazem tanta besteira, né? E eles acabam tendo que se defender. E como eles conseguem, tem aí a brecha de poder se defender na Câmara, no Senado, enfim. Entre eles ali, eles fazem uma reunião, né? E acabam resolvendo entre eles. E o povo brasileiro, infelizmente, fica vendido nessa história. E eu, como eu disse no primeiro bloco, na audiência rotativa aí do painel regional, tem muitos projetos lá de extrema importância, como na área da saúde, educação, enfim, e que a gente fica esperando esse projeto poder ir à votação e lá os deputados poder votar uma emenda, enfim, seja o que for. Enquanto tiraram lá um projeto de 2007 e na calada da noite tentaram votar ontem para poder blindá-los do escândalo do Caixa 2. Muito bem. Mais participações? Temos o Zinho dos Jardins São Manuel. Por que empreiteiras que trabalham lá estão trazendo trabalhadores de Itanhaém ao invés de contratar os da região? É uma dificuldade hoje não só da população aqui da nossa região, como da população, acho que do Brasil todo. O desemprego está aí, tem muitos trabalhadores desempregados, e aí é estranho, realmente, se você tem um trabalho, um contrato de empreitada naquela região, seria até mais barato, porque questão de vale transporte e tudo, a logística do trabalho, se os trabalhadores fossem da região aonde está realizando o trabalho. Se está trazendo de outra região, aí realmente é estranho, acho que tem que apurar isso. Essa pessoa pode procurar a ouvidoria da Prefeitura Municipal de Santos, que no caso ali, Jardim São Manuel é Santos, e fazer esse tipo de reclamação. Eu acredito que eles vão dar um retorno. Ou então também, Heraldo, me permita, procurar os Sintracomos, né? O pessoal do Sintracomos sempre sintonizado, o Joca Diniz, o Macaé, o Luiz Carlos, porque o Sintracomos é um sindicato atuante e que pode ir lá e fiscalizar e ver se realmente é fato isso. Daí o empresário que faz isso, ele acaba trazendo mais um outro problema. Além de não resolver o problema pontual, que é a empregabilidade daquela comunidade, ele traz o trabalhador de fora, às vezes o trabalhador não fica no emprego e acaba ficando também na região. Quer dizer, acaba criando mais problemas. Mais problemas sociais. Jéssica? Temos uma participação da internet. O Gelson Oliveira, ele fez uma colocação para o Raton. Vamos a ela. Raton, acho que foi algo que você tinha comentado anteriormente. Fizeram parte do governo do Márcio, são iguais, pensam iguais. Você foi dar tribunas, nem por isso segue hoje um padrão. Ele quer saber, né, como que pode ser, o que pode ser feito pela sua colocação que você fez. Então, Gelson, eu posso te explicar. Eu falei, vamos lá. Você falou que... Em relação aos candidatos. Em relação aos Agora é a tua vez. Então, em relação aos candidatos. Paulinho Alfaiate foi vereador de São Vicente e apoiou, em um certo momento, o governo... É vereador de São Vicente. É vereador. E apoiou o governo Márcio França. Fernando Bispo foi vereador de São Vicente, vereador de São Vicente e apoiou o governo Márcio França. Luciano Batista... Foi vereador, presidente da Câmara e apoiou o governo Márcio França. Bozella foi o pai, foi vereador em São Vicente, secretário, o pai, e apoiou o governo Márcio França. E o Bozellinha, há pouco tempo, foi vereador, se não me engano, apoiou. É vereador e apoiou o governo Márcio França. E o Pedro Gouveia é da família do Márcio França. Então, já começa. E o Alfredo Martins, eu não sei se apoiou o governo Márcio França também. Então, esquecido o Alfredo Martins. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos 9. Então, acho que eu não estou tão errado assim. Até o PT apoiou o Márcio França. Até o PT. Então eu acho que você tem que se informar um pouquinho
Com relação a isso aqui. Com relação à questão da tribuna, eu trabalhei lá 10 anos com muita honra, trabalhei no Jornal Tribuna de Santos, e lá eu pedi as contas, eu saí. Eu saí da tribuna porque eu quis, e fui trabalhar na assessoria de imprensa e voltei para o Diário do Litoral, com muita honra. Em 2012, eu fui finalista do Prêmio S do Jornalismo pelo Diário do Litoral, viu? Que meus colegas jornalistas podem falar, é um dos prêmios mais conceituados do Brasil. Então, é isso que eu tenho que te falar. Obrigado pela participação. E tem um livro belíssimo, né, que lançou, Pescador de Notícias. Pois pega o livro, dá uma lidinha para você Muito conhecer bom. um pouquinho. Eu já tive a oportunidade de degustá-lo. Gelson, aliás, eu te conheço lá de São Vicente. Então, pega meu livro, dá uma lidinha para você conhecer um pouquinho a minha vida, a minha carreira. Beleza? Um abraço. Mais participações, Jéssica? Temos sim, o seu Custódio Fernandes. Algo ligado à Petrobras. Corre na internet e pelas redes sociais que os acionistas dos Estados Unidos ganharam nos tribunais a ação movida contra a Petrobras por defasagem nas suas ações compradas. E isso dá 1,5 trilhões de reais se esse valor for real, além de quebra da empresa e quebra ao país. Poderiam dizer algo a respeito sobre essa informação? Bom, eu não tenho informação sobre essa condenação. Não sei se os colegas aqui da bancada têm. Não, tem uma ação. Tem informação tem da ação. Agora, tem uma ação, decisão já, não sei. Tem uma ação nos Estados Unidos, os acionistas, afinal, acionista ele tem direito, ele comprou, ele investiu na empresa. E aí, diante de todas esse noticiário, e diante das provas cabais que existe, com as condenações de que houve desvio de dinheiro da empresa da qual eles são acionistas, eles realmente podem ingressar com a ação. Ingressaram com a ação. Eu penso, eu não tenho informação se já saiu essa sentença, mas eu penso que a sentença dará procedência ao pedido deles, não sei no montante, porque aí, para estipular o montante, já vai entrar perícia, vai ser uma coisa mais técnica para definir os números exatos, quanto a ser pago. Mais participações, Jéssica? Temos uma da internet, o Guilherme Guerra. A saúde não funciona como deveria. Se você não tiver um plano de saúde, você morre. A segurança também vai de mal a pior. Só os índices que nos informam os que caem. A educação nem se fala. Crianças na 8ª série não conseguem fazer conta de multiplicação. Escolas fechando, os professores ganhando mal e nos esforçando ao máximo para colocar nossos filhos em escolas particulares. Enfim, as coisas mal funcionam, mas as urnas funcionam perfeitamente. Não consigo entender. Por que não instalar junto o voto impresso? Ele gostaria da opinião da bancada. Isso é outra polêmica. Eu acho que, de uma certa forma, ele está certo, viu? Eu acho que deveria, né? Já que você falou uma verdade, Heraldo, tem uma polêmica há muitos anos sobre isso, né? Se questionando tanto a urna eletrônica, está na hora de realmente, é o momento exatamente de fazer isso. Tem condições tranquilas de fazer isso. Isso não é difícil. Aliás, a urna eletrônica, você receba receba um canhoto de quem você votou. O professor Cassione sempre fala nisso. Você vota e recebe lá um comprovante que você votou e coloca numa urna. Exato. Não significa que você vai ter a urna eletrônica e o papel para contar. Mas faz uma contagem por amostragem. Exatamente. Em determinadas zonas eleitorais. Exatamente. Ou quem só para... Ou quem for... uma pesquisa questionar, não é para amostragem? Exatamente. Então... Heraldo, perfeito. E quando a pessoa que questiona isso, né, Heraldo? Questiona um resultado, por exemplo, você... tiraria essa prova ali mesmo, né? A verdade é que a maior nação do mundo, os Estados Unidos, foi levada à proposta da urna eletrônica, eles não quiseram, não aceitaram. Agora, tem uma questão, falando de educação, né? Eu sou do tempo da escola que tinha educação moral e cívica, o SPB. Na Semana da Pátria, eu ia de conga, meia soquete e ia com a ditadura. Não, mas não é da ditadura. Não é da ditadura. Hoje se perdeu essa essência. Eu tenho certeza, eu não tenho medo de errar aqui do que eu vou falar, que nós passamos aquela Semana da Pátria no 7 de setembro, eu posso dizer que 30% das escolas pelo país tocou-se o hino nacional antes de entrar para a sala de aula. Então, cadê o patriotismo desse país? Cadê para ensinar as nossas crianças, o nosso futuro, que nós temos um país
nós somos patriotas, nós temos que respeitar a nossa bandeira. Cadê isso? Então, Milton, nessa época que você, o Heraldo e eu somos um pouco mais antigos que você, essa época que você citou, não tinha essa vocação de moral e cívica, realmente ter moral e cívica, era para as pessoas não verem, a população ser doutrinada a ver as coisas, o outro lado do país. E eu sou mais jovem aqui dessa bancada. Então, não se podia dar opinião. Mais jovem tirando a nossa... Não é para ditadura mesmo. Você vai magoar o doutor aqui. Você vai magoar. Agora, eu prefiro que substitua aí a moral cívica por noções de cidadania. Isso. E respeito da filosofia. Porque quem não sabe pensar, não sabe falar. Eu acho que é essencial. Não tem como. Vai fugir disso. Agora, eu acho que era só fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa de qual o universo de pessoas que teriam vontade de se qualificar para ser professor. Já começa por aí. Não, muita gente, a vontade tem. Não tem condições. Não dá para você se formar professor e então condições de se manter. Quanto mais na sua família. Então, vou reformular a pergunta. Vontade é uma coisa. Então, quem se habilita a ser professor? Quem tem vocação, é isso? Não. Primeiro quem se habilita. Depois nós vamos entrar no campo da vocação. Depois nós vamos entrar nesse campo aí. Primeiro é saber por quê. Você tem que ter condições, você tem que ter programa de ensino, né? Aí depois você tem que valorizar. Tem que ter salário, né? Salário decente, né? Isso já desde qual que chama? Primário, né? Primário. Agora já baixou do primário, né? Não dá para ensino fundamental, doutor. O senhor fica dizendo que é novinho e fica falando de primário aqui, viu? Não é mais primário. O que não dá, ensino fundamental. O que não dá, vou ser sincero. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Vou ser sincero, quanto é que ganha um vereador hoje em Santos? O vereador em Santos ainda ganha pouco, acho que é 7 mil e pouco. Não, 9.600 e pouco. 9.600 reais. Ele ganha 9.600 reais para fiscalizar e não fiscaliza nada. Nem em Santos, nem em Guarujá, nem em Plagrande, nem em Quatro. O professor hoje... A maioria não fiscaliza nada. Não fiscaliza nada. A gente sabe, o noticiário está aí para me desmentir. Não fiscalizam nada. E o professor ganha quanto? O que ganha mais ou menos bem... R$2.000. Então alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Professor, infelizmente... O professor dá aula todos os dias, pega ônibus, tem que comer, tem que sustentar seus filhos, tem que fazer uma série de coisas. O vereador só vai uma vez por semana na Câmara. Tom, nós somos os mais... E deveria fiscalizar, não fiscaliza. Os mais maduros dessa mesa. E a gente sabe o quão valorizado era a profissão do professor. Sim. A gente via um professor, a gente fazia questão de reverenciar as pessoas. Hoje, eles apanham. O professor tem que aturar a sala de aula e apanha na rua. Tem que aturar aluno mal criado, respondão, que enfrenta professor diariamente. Exatamente. Então, eu tenho essa experiência em casa e então eu sei muito bem o que é isso. Bom, com um pleito de reverência aos professores, a gente vai encerrando o painel regional de hoje. A gente cumprimenta aqui, agradece a participação do Milton Gonçalves, do Carlos Raton, do Manuel Rogério e da nossa Jéssica Souza, nossa professorinha Jéssica Souza. E amanhã a gente está de volta aqui. Muito obrigado.